mídias sociais, que de alguma forma estimulam o imaginário do adolescente. E quando nós falamos do imaginário, nós estamos falando aqui das fantasias. Então, quando nós imaginamos, quando nós fantasiamos algumas coisas, nós precisamos encontrar resposta para esse imaginário, resposta para essa fantasia, né? E os adolescentes, eles precisaram, né? Estão precisando demais da conexão com as famílias, justamente para obter respostas. E quando nós falamos desse imaginário, principalmente no aspecto da sexualidade, aí sim, nós verificamos que nós encontramos muitos problemas, porque eles estão numa fase de formação da identidade e estão bastante perdidos em relação a isso. Então, eu acredito que o grande foco da nossa discussão aqui hoje à tarde vai ser a respeito disso, né? Desse imaginário, dessa questão da identidade sexual e as definições a respeito da sexualidade. Legal, Mário. Pastor Carlos. Bom, boa tarde a todos. Pensando sobre esse tema e a relevância dele, nós podemos dizer que o mundo gira através do imaginário. Não só o adolescente, como o adulto, o idoso, a criança. Nós criamos expectativas dentro do conhecimento adquirido e isso me faz criar, imaginar alguns cenários bons, cenários que me trazem preocupações, mas eu crio cenários na minha mente que a gente vai chamar de imaginário ou imagético. Mas quando eu penso que o imaginário ele é uma terra sem dono, ou seja, eu posso pensar o que eu quiser, quando eu quiser, de quem eu quiser, eu estou correndo um grande risco, sendo vulnerável. Então, as vozes que vêm, que surgem, como a Mari disse, através de internet, através de referenciais. Então, a relevância de a gente pensar no imaginário é que nós não pensamos no imaginário. Acreditamos ser um campo neutro ou um campo que é normal, e não é. Todas as coisas, como eu disse no começo, parece que elas giram através do nosso imaginário. Sendo assim, nada melhor do que você tratar diretamente na fonte. Ou como se você cuida do imaginário, você tem menos chance de errar ou de, como diz Provérbios, de não ter sucesso, né? Sucesso, não estou pensando no sucesso material, mas no sucesso na vida. Uma vida de paz, uma vida bem-sucedida na questão de relacionamentos, equilíbrio, assim vai. Então, quando olhamos agora para o adolescente, como disse, um período que ele está ainda em formação, ele não é mais criança, ele não é adulto, esse período, né, essa construção ainda do ser ou da identidade, o imaginário é fundamental a gente trabalhar. Eu diria que talvez o imaginário seja a mãe dos conflitos de forma geral na adolescência. Bom, então essa foi a introdução. Agora vamos destrinchar esse tema, tá bom? Agora tem uma frase interessante que você colocou. O imaginário faz a gente pensar o que quiser. Então, acho que por isso, né, temos tantas definições atualmente sobre sexualidade, certo? Então, Pastor Carlos, vamos trocar agora. Pastor Carlos primeiro, sobre as definições atuais de sexualidade. Tá, então vamos entender primeiro o que é definição, certo? Sim. Quando eu digo definição, é um conjunto de crenças ou experiências nas quais eu consigo formar aqui uma definição. Eu digo, por exemplo, essa parede é branca, estou definindo, estou adjetivando, estou apontando para essa parede. Por que ela é branca? Eu vou ter vários fatores, ó. A luz está refletindo assim, a posição que aparece é assado, e você vai até você chegar no final, essa parede é branca. Ou, quando a gente fala do imaginário, ele precisa de definições para a gente definir o que é imaginário e, principalmente, o que é sexualidade dentro do imaginário. Então, quando eu falo de definições, é um conjunto de informações que vão formar o meu conceito. Aí você fala, pô, minha definição não é conceito? Sim, mas eu só estou tentando mostrar como funciona a dinâmica. O problema é, quem está falando? Qual fonte eu estou utilizando?
Então, se você escuta a fonte A, ela te traz uma certa informação, que pode ser relevante, mas talvez não tão verídica, tão verdadeira. Você vai numa fonte B, ela vai te trazer uma outra informação, que talvez seja conflitante ou ajude. Mas o fato é que essas informações vão formar uma definição de algo. A sexualidade do adolescente, ela tem uma conceituação, ela tem um conceito hoje do que seria, ou do que é, porque a sexualidade, como nós vamos tratar daqui a pouco, ela não é assim jogada, eu acho isso, não, ela tem formas de dizer, pela observação, pelas experiências, tem o absoluto que a gente vai tentar trazer da Bíblia. Então, qual a ideia de definição? Como que eu defino? Olha só, vou ser redundante. Como eu defino as minhas definições? Quem é a internet? A gente está vivendo um período muito de fake, né? Tudo na internet, você tem várias informações, depois você vai descobrir que não é bem verdade. Né? Eu morria por isso. Poxa, não é assim. Será que isso não acontece nas definições que nós temos hoje, no sentido da sexualidade? Ou pior ainda, será que o meu imaginário não está sendo nutrido por informações que são corrompidas? A gente talvez vai dizer que as definições, eu acho que a gente vai falar depois, né, do perigo. Mas a gente vai perceber que as informações, elas não são casuais, não são acidentais. Sempre tem um propósito e alguém promovendo essa informação. E principalmente nessa área, a gente estava conversando um pouco antes aqui com a Mari, a adolescência é o período, é a faixa etária hoje que mais consome. Por quê? Porque eles têm uma moda a seguir. Então, quando a gente fala como definas, ou como tem essas definições, elas são formadas através de conceitos, mas não são neutros. É isso que a gente vai talvez discutir daqui a pouco. Tem alguém trabalhando para que eu tenha uma definição sobre A ou B. Exato. Mari. Bom, o que é sexualidade? A gente precisa, eu creio, fazer uma diferenciação bem didática aqui a respeito disso. Por quê? As pessoas confundem sexualidade com sexo. Sexo é em relação ao gênero, em relação às práticas biológicas, satisfação do prazer, né? Todos os componentes, como nós falamos, das questões orgânicas. Agora, quando a gente fala de sexualidade, meus queridos, é bem diferente. Sexualidade é comportamento, e todo comportamento é aprendido. Eu aprendo a ser homem, eu aprendo a ser mulher, né? Eu aprendo qual é o meu papel sexual, o papel sexual da mulher, o papel sexual do homem. Então, é muito importante que a gente não perca de vista isso, né? Por quê? Porque por muito tempo, né, a sociedade, ela tem se confundido em relação a essas coisas todas. Isso tem trazido uma questão muito nociva, né, para o adolescente, principalmente quando a gente leva em consideração que ele está numa etapa de formação. E quando a gente atrela isso ao imaginário, olha só, aonde é que ele está buscando as convicções dele? E eu preciso trazer, né, papai e mamãe que estão nos assistindo aqui nesse momento, a importância do seu papel nesse contexto. Porque o teu principal papel, a tua principal responsabilidade é ter conexão com o seu filho. Porque quando nós temos conexão com os nossos filhos, eles se sentem abertos, eles se sentem mais livres para ter em nós o abastecimento destas dúvidas, essas certezas que eles precisam criar, essas convicções que o imaginário começa a trazer, essas fontes que eles andam bebendo na internet, eles precisam testar esse conhecimento através de pessoas que têm conexões reais com ele. Agora, se o pai e a mãe não é essa conexão para o filho, ele começa a se abastecer em outras fontes que ele considera figura de autoridade até maiores do que os seus pais. É típico do adolescente buscar esse tipo de questão. Por isso que a gente trouxe esse tema para vocês, sabe? Para entenderem a relevância, o seu verdadeiro papel, né, na constituição da sexualidade do seu filho. Sexualidade é um comportamento aprendido. E ele deveria aprender em casa, né, dentro dos parâmetros que você, como família, entendem, né,
que é importante, que é real. Se você prestou atenção aí, tanto o pastor Carlos quanto a coordenadora Marilene levantaram alguns perigos, né? Então, como defino, quem define, quem fala isso, né? Então, vamos falar um pouquinho agora disso, pessoal. Quais são esses perigos, né? O que os pais, os responsáveis que estão ouvindo, a quais perigos eles têm que ficar atentos, como eles podem lidar com esses perigos que vêm por meio do imaginário e de outras influências, como vocês colocaram. Então, quer que eu vou primeiro? Eu vou primeiro. Primeiras damas. Carlos. Sou coordenadora, na verdade. Muito bem. Queridos, olha, os perigos. Os perigos quando esse comportamento chamado sexualidade, ele não é apreendido através das fontes fidedignas, das fontes importantes, das fontes onde nós entendemos que existe uma autoridade maior, né? Onde existe realmente verdades. O risco é muito sério. Muitos deles, de novo, ficaram agora nesse período pandêmico, esses 2 anos, um pouco desassistidos em casa. E eu não quero trazer nenhum peso de culpa para os pais, porque a gente precisava garantir a sobrevivência. Cada um de nós precisou pegar a bolsinha, sair, trabalhar. Outros tiveram que ficar fechadinhos dentro dos seus escritórios, fazendo home office. Todos nós, de alguma forma, tivemos que nos reinventar nessa pandemia. Só que isso trouxe umas consequências seríssimas para a vida dos adolescentes. Principalmente aqueles que ficaram muito mais tempo, né, sob controle das mídias. E quando a gente fala sobre controle das mídias, não é apenas essas fontes, né, enganosas, erráticas, que existem hoje no ciberespaço. A gente tem também fontes erráticas através até de amigos, de colegas, que infelizmente, por não terem, vamos dizer assim, um núcleo familiar adequado, um núcleo familiar funcional. O que é isso, né, Marilene? O que é um núcleo familiar funcional? Que palavra difícil é essa tarde? Olha só, a família ela foi criada para funcionar. O pai e a mãe têm suas funções, têm seus papéis distintos dentro de um casamento. E eles, inclusive, têm um papel dentro da sexualidade também, que afeta diretamente como o seu filho vai crescer dentro de uma sexualidade sadia. Então, se a família está disfuncional, o que é que eu estou passando para o meu filho também? Disfuncionalidade. Ele não está entendendo o papel dele adequadamente. E se ele não está aprendendo uma sexualidade sadia dentro de casa, porque não tem modelos referenciais, ele começa a achar que tudo que ele está assistindo atualmente na internet, que é um verdadeiro show de pluralismo, de tudo pode, um mundo totalmente sem limite, a bandeira das diversidades, né, de tudo isso. Olha o que está gerando na cabeça deles. Confusão. Se eles não têm conexão com você, pode ter certeza, eles vão buscar aonde encontrar essa conexão que eles entendem que é segura para a vida deles. E isso vai dar uma complicação enorme. Eu vejo que todos esses são perigos muito, muito sérios e que precisam ser avaliados pelas famílias e pelos pais hoje em dia, inclusive pela escola. Né? Por isso que nós estamos aqui nessa tarde. Bom, meu conceito, meu pensamento sobre perigos, qual o perigo, principalmente do imaginário, é que o adolescente, ele precisa responder uma pergunta para ele mesmo. Quem eu sou? Que a Mari tinha falado da identidade. E o adolescente, no linguajar dele, assim, como que eu fico bem com a turma? Como que eu sou alguém com a galera, certo? Então, eu fiz uma anotação assim, toda vez ele está fazendo uma avaliação. Como estou me saindo? Como estou me saindo na sala de aula? Como estou me saindo em meio aos outros adolescentes? Por quê? Porque é normal essa característica, essa formação, ou ele buscar entender, principalmente porque, isso talvez para uma outra live, a gente entender que a adolescência é algo novo, né? Essa amplidade, o aumento da infância é novo. A partir do século XX. Essa ampliação, né, que você diz. Isso, Antes era criança,
pronto, você já começa a se tornar jovem adulto. Agora não, até porque é muito infantil, né? Então, essa forma de deixar a criança expandindo um pouco mais esse tempo para a adolescência, essa adolescência, esse bônus, essa prorrogação. Então, isso tem um viés político, tem um viés econômico, tá? Econômico em qual sentido? É um pessoal que pensa como ganhar dinheiro, e respondendo essa pergunta, como eu faço o adolescente sentir-se bem? Aí vem as modas. Tal. A Mari falou sobre a família, e eu concordo, né, com o gênero legal que ela disse, mas existem também outros formadores que estão embutidos. A família deve ser o principal, e eu acredito nisso. Mas o desejo por ser alguém, status, prestígio, isso é um formador. Se você perceber, por exemplo, uma criança que dentro do padrão normal entre elas, ela é considerada feia, ela vai recorrer a outros mecanismos para se sentir como eu estou no meio da galera. Talvez eu estudo bastante, eu vou ser inteligentíssimo, sou a nerd, nerd é da minha época, né? Agora nerd, mas não, eles ainda falam, né? Ainda sou falam. nerd da turma. Não, mas se eu sou bonito, eu tenho que ser descolado. Já pensou eu vir com o cabelo, né? Por isso que eles valorizam tanto as vestimentas. Sim, a forma. Quando quer deixar um adolescente no colégio feliz, você pode vir sem uniforme. Por quê? Porque isso porque é o dia de ele mostrar quem ele é. Então, eu vim com meu tênis Nike. Eu estou agora com a minha camiseta. Ou também deixaria triste, né? Porque e agora? A minha mãe não quer me dar, então... Sim, que eu vou? Mas aí eu vou arrumar um recurso para isso. Eu sou descolado. Meu tênis é tudo sujo mesmo. Por quê? Porque essa... Então, eu tenho que responder isso. Como que eu estou sendo visto pela galera? E isso é um perigo. Por quê? Porque as pessoas sabem disso. Então, aí é onde eu vendo. E tudo que envolve política e dinheiro vai dar ruim, né? Porque foge ao absoluto bíblico, que eu acho que a gente vai falar daqui a pouco. Sim, então, você tem pessoas pensando nisso. Você tem pessoas, como que eu vou ganhar os adolescentes? Então, de repente, você pensa assim, eu vou criar um absurdo. Quer ver? Ó, o Ronaldo, quando na Copa do Mundo, ele veio com o cabelo só aquele negocinho assim, parecia um cascão, lembra? Sim. Virou uma febre. Mas você acha que foi caso? Eu preciso fazer me deu doida, agora eu vou cortar o cabelo. Assim, não foi. Tem uma marca por trás, na época, né? Que associa a pessoa à marca. E o adolescente copia. E eu lembro que a maior venda de... Eu quase falei a chuteira Nike, né? Para falar. Mas a maior época da venda de chuteira Nike... Agora escapou, né, gente? Então, mas é projetado para isso. Esse é o perigo. Porque esse pensamento, eles querem criar no imaginário do adolescente algo que traga a resposta para o próprio adolescente. Que eu sou alguém. Eu sou descolado. E pessoas pensando nisso, eles estendem a adolescência. Então, por exemplo, o adolescente, ele não pode ter trabalho algum. Por quê? Ele tem que ter mais tempo em casa para consumir mais. Você sabe que hoje em dia, assim, com todo cuidado, eu quero dizer, mas os nossos adolescentes são quase um condomínio fechado dentro de casa. Cada um tem o seu quarto, ele tem a sua internet, ele tem a sua TV, ele tem a sua privacidade. Você coloca a pizza por baixo da porta, como diz o pastor Wallace, já tá bom, o cara já tá satisfeito. É um condomínio e ele só reclama, não entregou minha roupa lavada, você não entregou isso. Tudo isso é planejado. Tudo isso é como se eu estivesse pegando o meu filho, meu adolescente, e entregando de bandeja, e aí é o que a Mari disse. Eu, como pai, eu, como mãe, que sou o protetor, o formador, se eu não me atento para esses perigos, eu estou entregando essa turma. E olha só, gente, vamos tirar os adolescentes só para a gente pensar. Os nossos filhos pequenos, eles nascem, cadê? Eles nascem assim já, ó. Eu vou digitar, eu fico assim, ó. Outro dia um menino perguntou, ô tio, você está contando as teclas? Eu falei, não, cara, eu estou digitando meu nome. Daí fica assim, porque... assim. Não, aqui, ó, assim, olhando para você, como você pode fazer isso, cara? Então,
as crianças hoje, eles são Não, muito... mas se a gente pensar, o videogame já treinou. Sim, é que no nosso videogame só tinha um botão, né? Que era o Atari, Nossa, né? era um só. Mas olha, Acho que a Vanessa jogava também, mas era um botão só. Carlos, só fazendo um gancho nisso que você falou, tem toda uma rede, né? Tem toda uma estrutura mesmo, como você falou do Ronaldo. Houve um preparo para esse cenário que nós estamos vivendo. As coisas elas não acontecem de repente. Não aconteceu de repente. Houve um cenário preparatório para isso. E esse cenário, ele não vai ser montado assim como algo perigoso. Por exemplo, quer ver, ó, uma ideia revolucionária. Foi muito batido em algum tempo, principalmente nós que somos assim de outras primaveras, os jovens antes eles tinham um ideal, Hoje eles têm um ideal. Qual é o ideal? Não tem um ideal. O ideal é o quê? Quanto mais eu estiver preocupado com o meu grupo, com o meu aquilo, pensando aqui, isso vai ser bom para mim. E é mais fácil de você não lembrar. Quando você tem um grande grupo unificado, com um propósito, é difícil você manipular. Agora, se você tem pessoas, pequenos grupos, ou as minorias, e agora olha só, vamos dar voz às minorias. Isso é estratégia. Isso não foi assim por acaso. E quando eu digo do perigo, é justamente esses são os perigos. Eles estão formando, lembra que eu falei, por isso que eu falei no começo, imaginário. Ele tem que ter um conteúdo para formar o meu imaginário. Ninguém vai imaginar algo que você nunca... Então, o que acontece? Ou essa produção de conteúdo no imaginário dos nossos adolescentes, ele tem um propósito, ele é planejado e ele utiliza quem? Celebridades. Ninguém quer ser igual ele, professor. O cara quer ser que nem o Neymar. Talvez quer ser como um ator aí da novela, de uma série, né? Hoje das séries, né? As meninas querem cantar como eu não assisto série, né? Não porque eu não gosto, viu? É porque eu não consigo mesmo. Mas você tem, assim, o seu referencial. Porque aquele referencial, se eu chego, então, como nós falamos do cabelo educacional, mas se chega a cantora, tal, que está abalando tudo aqui, ela chega e ela pintou o cabelo de azul, pode ter certeza. Mudou uma semana, os alunos no nosso colégio chegarão com cabelo azul. Porque eles são maus. Não é isso. É porque esse conteúdo começou a trabalhar no imaginário. E aí eu prometo, eu sei que eu tenho tempo ainda, né? Não, a gente está com tempo. Então, olha só. A gente tem que lembrar que esse imaginário ele é muito assim perigoso porque ele pode escravizar a gente. Entendeu? Só para a gente lembrar os pais perceberem, eu tenho que pôr sempre a prova as minhas teses. Quando nós éramos adolescentes, e a gente toma um fora. Vocês já tomaram fora? Já. E aí você toma um fora, o que acontece? Você vai para casa, apaga a luz do quarto, põe um tipo de música, que eu não vou falar aqui. Me largou, eu não vou falar. E aí você fica naquilo ali, imaginando. Aquela pessoa que te deu fora, ela vindo rastejando assim, ó, por favor, bate comigo. Não quero mais você. Esse imaginário é muito legal. Porque nesse imaginário, você se torna Deus. Você se torna o controlador. É o seu mundo perfeito. E aí pensa, eu estou no meu imaginário aqui, no meu mundo perfeito. E aí eu olho para a vida real, estou mesmo fora. Qual que você prefere ficar? Por isso que a gente fala como que é o nome disso aí. Nós temos a fossa, né? Você ficava na fossa, né? Inclusive, não brinca não, Carlos. Você tá na fossa, agora, eu não queria fazer nada aqui. O risco disso é tão sério, né? Tomando como base, né? Isso tudo que nós estamos discutindo hoje à tarde, meus queridos pais, isso é tão sério que existem playlists hoje, né, a respeito dessas músicas de fossa. Essa é a música para você curtir o seu amor perdido. Só que, já que nós estamos falando aí de outras primaveras... Eu não sei nada, eu não escutei por aí. Não está ouvindo, né? Pois é, já que estamos falando de outras primaveras, eu quero lembrar a vocês que quando nós temos pais conectados, é um pouco diferente. Porque a tua conexão é tão grande, a tua intimidade que você tem com o teu filho é tão grande que você começa a perceber que algo tá errado com ele. Aí você vai bater naquela porta e vai tentar entrar no mundo desse filho. E não vai desprezar o fato dele estar já curtindo a fossa. Você não vai desprezar isso. Mas a tua conexão é tão grande que você vai se importar com essa fossa do seu filho. E vai tentar interferir para que isso
Não que acabe, porque a gente precisa vivenciar o luto das perdas. É necessário, a própria palavra de Deus fala isso, que nós devemos prantear, há tempo para prantear, mas não podemos prantear para sempre. E aí é onde entra essa conexão do pai com esse adolescente, para trabalhar essa questão e elaborar esta situação. Então, isso tudo é muito importante, para que eles não fiquem sob controle de outras vozes. Porque outras vozes hoje em dia já falam até em ideação suicida, porque você perdeu o amor da sua vida. Isso é muito complicado. Um tempo atrás você tinha um jogo que, acho que a última fase do jogo, a pessoa tinha que tentar o suicídio, né? As crianças não eram Baleia Azul? Sim, a Baleia Azul. Tinha desafios Então, ainda, Os né? desafios. E só terminando quando eu falo dos perigos, eu preparei acho que muita coisa, então vou cortando aqui. Mas, Estamos com tempo ainda, estamos com tempo. mas quando eu falo dos perigos, é eu não identificar as vozes, porque muitas vezes a gente não consegue concorrer com elas. Então, como a Mari falou, ó, eles têm um playlist nas fotos, de música de fotos. E isso vai circular entre eles. Eu vou fazer o quê? Meu filho, se eu pegar você com uma playlist de você não vai mais... Não. Sabe o que vai acontecer, Carlos? Ele vai esconder. Vai esconder. Aí é que tá. Por isso que eu defendo a conexão. Porque quando a gente tem conexão, a gente começa a trabalhar essa conscientização maior. É que nesses dias, né, eu estava conversando com um adolescente, né, e ele falou assim para mim, nossa, Mari, mas eu não tenho coragem de falar isso para minha mãe. Eu falei, por que você não tem coragem de falar isso para minha mãe, para sua mãe? Ah, porque minha mãe, ela não vai me ouvir como você está ouvindo, não. Minha mãe vai me deixar de castigo. Eu falei, ok, mas aí é que tá, né? Eu tenho que parar para pensar que às vezes até aquelas coisas que de repente eu não curto muito, eu tenho que começar a me envolver. Videogame, por exemplo. Eu detesto videogame, mas eu jogo videogame com os meus sobrinhos. Por quê? Porque eu quero estar perto deles. Eu quero entender o que eles estão pensando, com quem eles estão conversando. E eles se sentem mais seguros para contar as coisas para nós. Por quê? Porque eu estabeleci uma conexão adequada. E aí, quando a gente fala de novo, né, desse tema aqui, resgatando o imaginário, os perigos, as dificuldades dessa formação de identidade, essa sexualidade, que muitas vezes esses aprendizados estão tão corrompidos, tão cheios de mentiras, tão cheios dessas fantasias que estão ainda sem respostas para esses filhos. É aí onde a gente entra, porque a gente se conectou com o nosso filho. A família está prestando a função para a qual ela realmente nasceu. Então, eu também sou contra, Carlos, de verdade, a gente pegar e só ficar julgando. Porque se eu só proíbo, não vai adiantar nada. O principal é ganhar consciência. E esse, eu acredito que é o maior desafio que os educadores têm hoje. Eu acho que esse é o maior desafio que, inclusive, a escola tem. Ganhar a consciência. Isso é o principal. E só ainda concluindo o que eu estava tentando dizer, existe sim uma agenda para tornar os nossos adolescentes vulneráveis. Incapazes de perceber o perigo. E é meio que natural, eles estão pouca vida ainda, não bateram tanto a cabeça ainda. Mas existe uma agenda onde eu vou torná-lo cada vez mais vulnerável a essas vozes, não, conectados a essas vozes. Então, eu não posso criar um adolescente muito cascudo. Um adolescente que pensa, mas ao mesmo tempo é da natureza, quando você está crescendo, argumentar. Então, eu faço o trabalho contrário, de que ele comece a argumentar. Sem argumentar o quê? A tradição, a família, a liderança, por exemplo. Nós fazemos um papel de líderes na vida dele como professores, coordenadores. Então, eu tenho uma referência que você tem que se submeter, você tem que respeitar. A família, o pai, a mãe, as instituições, a igreja. Então, eu consigo usar esse papel de que o adolescente ele é normal, de estar aprendendo, de questionar a coisa errada, mas não questionar o que poderia levar ele a um lugar ruim, a uma vida de angústia, uma vida de ansiedade,
uma vida envolvendo a sexualidade, uma vida que a gente sabe que futuramente, lá na frente, ele vai colher frutos que não serão bons. Olha, Carlos, eu posso problematizar um pouquinho essa questão que você está falando? Eu vou agora, brincadeira. Eu preciso problematizar um pouquinho. Eu sou sua chefe, então eu posso. Pronto. Eu vou problematizar um pouquinho mais essa questão, queridos pais. Olha só. Ele falou uma coisa muito importante. O adolescente, ele questiona, o adolescente, ele quer falar. E quando ele é podado de questionar e de falar, pura e simplesmente, ele não vai procurar mais você, ele vai procurar outras fontes, que podem ser fontes totalmente sem um referencial adequado, um referencial saudável. Então, o que a gente precisa entender? Nós precisamos entrar no mundo deles. A gente tem que criar um ambiente onde os questionamentos sejam possíveis, onde a gente possa escutar. Nem que a gente escute coisa que a gente não quer, vocês entendem? Mas o importante é que a gente escute. Porque mesmo se eu escutar coisas que eu não quero escutar, que eu acho que é o grande problema de muitos pais, meu Deus, eu nem vou ficar falando muito desse assunto, porque eu não quero ouvir o que está se passando na mente dele. Olha só, é importantíssimo que você escute. É importantíssimo que você saiba o que ele está pensando. Porque a gente só desconstrói determinadas mentiras, determinadas coisas que estão colocando na cabeça dos nossos adolescentes a partir do momento que a gente está escutando, está dando abertura para que haja esse tempo de discussão, de questionamento e de crítica. Sim, e lembrando que a gente já foi adolescente, né? Exatamente. E a gente tinha medo de falar de sexualidade e recreação. A gente tinha medo porque a gente ficava achando que assim... que não tinha conexão. Que não tinha conexão. Porque o pai ficava, se eu fosse perguntar alguma coisa, minha mãe já vinha com uma pergunta. Eu já cortava. Ela falava assim, então, tá avançando com alguém para estar fazendo essa pergunta? Eu quero recapitular aqui o que nós refletimos até agora, né? Vimos uma família que entrou um pouquinho depois, então nós estamos com o tema central de hoje, né? Porque nós vamos ter essa live bimestralmente, não vamos? Se você quer a live bimestralmente, escreve aí no chat, eu quero, que a nossa diretora está participando, para ela continuar com o nosso programa aqui, hein, Paz? Bom? Então nós estamos tratando da importância do imaginário na adolescência. E aí falamos como que o adolescente, então, fantasia e começa a achar que pode pensar o que quiser sobre diversos temas, né? E aí falamos um pouco também sobre a definição de sexualidade, né? A diferença entre sexo e sexualidade, e como eles vão definindo o que querem baseados em influências certas e erradas. Então, vamos agora, eu queria que nós debatêssemos aqui um pouquinho, então, qual a definição, né? Então, pastor Carlos, qual a definição bíblica? Mari, você falou, né, sobre a diferença entre sexo e sexualidade. Então, definimos sexo. Definição de sexualidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas lembrando para os pais, coloquem perguntas aí, se você ainda não colocou. E no final, então, nós vamos ler aqui as perguntas para o pastor Carlos e para a coordenadora Marilene e vamos debater aqui em cima delas, ok? Ok. Então, sexualidade, eu vou reforçar um pouquinho esse conceito. Sexualidade é um comportamento. É um comportamento e todo comportamento se aprende. E dentro desse comportamento, eu aprendo o meu papel de mulher e o menino aprende sim o seu papel como homem. E esses papéis, eles deveriam ser aprendidos através dos melhores e maiores referenciais que nós temos no mundo, que são os pais. Mas para que essa sexualidade seja aprendida de uma maneira sadia, esses referenciais têm que ser fortes dentro da sua casa, né? Qual é o meu papel? Existem papéis definidos, você vai falar assim, nossa, Maria, mas o que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer, queridos, que é necessário, é urgente, né? Que nossos filhos aprendam qual é o papel, né? De cada sexo dentro de casa, seja o rapaz, seja a moça. Vou dar um exemplo, tá? De uma coisa que aconteceu recentemente comigo, né? Eu sou líder também dentro da minha igreja do departamento de casais. E eu tive que recentemente instruir uma moça que casou e que ela não sabia fazer absolutamente nada em casa. Ela chegou ao ponto de aceitar que a empregada dela comprasse 7 caixas de sabão em pó. Por quê?
A empregada falou que ela ia gastar 7 caixas de sabão em pó por mês. Minha amiga dona de casa, que está me escutando agora, você gasta 7 caixas de sabão em pó, você e seu marido? Jamais. Eu estou dando um exemplo, assim, para gente simples, para a gente descontrair um pouco nessa tarde, mas para você repensar. Que às vezes a gente fica tão preocupado, meu Deus, de tipo, minha filha tem que ser isso, meu filho tem que ser aquilo, mas as coisas básicas, elas muitas vezes são perdidas dentro de casa, inclusive a função de cada sexo, a função do homem, a função da mulher, os seus papéis, o que é que vem junto com tudo isso. E a nossa sociedade, ela está distorcendo, e isso é um grande risco. Então, quando a gente quer a palavra melhor para conceitualizar a sexualidade, do meu ponto de vista, é que é um comportamento. E é um comportamento que se aprende. E pode ser aprendido de maneira muito errada, se nós não conhecemos o nosso papel verdadeiro e não conhecemos a nossa função verdadeira. Então, toca a bola aí, Carlos. Pastor Carlos, é a Bíblia, né? Vamos lá, vamos usar a Bíblia agora. Como a Bíblia define a sexualidade. Primeiro é só fazer aqui um merchan. Nós temos um curso na pós-graduação em aconselhamento bíblico que se chama Distúrbio da Sexualidade, pelo Seminário Batista Logos, né? Ele é um curso interessante que vai nos ajudar não só a lidar com os adolescentes, mas também com os adultos, principalmente os adultos. Então, eu vou trazer uma definição e depois preciso do quê? Eu preciso provar, porque não adianta só eu falar, eu quero provar isso biblicamente. Né? Então, sexualidade como a Mari falou, comportamento, eu coloquei, é a prática. Por quê? Fica fácil, né? Então, é a prática do que? Pensamentos, desejos, atitudes, fecha parênteses. Resultantes, é uma prática resultante do quê? Da formação sexual, homem e mulher, né? Deus criou homem e mulher. Então, da formação sexual criada por Deus, a fim de que sejam a gente lembra desse coisa, né? Um complemento, né? Sejam na função de representá-lo, ou representar o Senhor, nessa terra, porque no céu nós não precisaremos mais, né? Não vai ser essa sexualidade. Então, a sexualidade, ela tem uma função, ela tem uma definição, um conceito de definição. Ela é algo que você pratica, como a Maria falou bem, pensamento, desejos, tem atração, ela é resultante do que Deus criou na formação sexual nossa, homem, mulher, e por um propósito. Como que eu provo isso? Primeiro, Deus criou 2 gêneros, a gente olha lá Gênesis capítulo 1, versículo 27, ele criou homem e mulher. Então, quando ele cria esses 2 gêneros, e ele diz nesse texto que não é bom que o homem esteja só. Você vê a necessidade? Então, peraí, essa sexualidade em um olhar para o outro e ele fala, ossos, meus ossos, né, caem da minha carne. Tudo isso envolve a sexualidade. Então, esses 2, homem e mulher, criados para um complementar o outro, para um completar o outro, isso envolve a sexualidade. Então, você percebe que quando esses 2 estão trabalhando juntos, eles revelam a glória de Deus. Outra coisa, a 1 Coríntios, capítulo 6, a sexualidade como um meio também de adoração. Por quê? Na sexualidade, eu me submeto à satisfação do meu cônjuge, porque a gente entende que sexo é só permitido dentro do casamento, mas a minha própria sexualidade, a minha atração, tudo isso tem que estar submisso a Cristo, ao Senhor. Eu entendo que eu sou pertence ao Senhor, o Espírito habita em mim. Ele diz lá em 1 Coríntios, se você por acaso vai se associar a uma meretriz, quando ele diz que você vai pôr o Espírito de Deus, então eu estou em Cristo, e eu, no fim das contas, eu não sou dono de mim. Eu não sou dono do meu, assim, do meu corpo. Meu corpo, ele está a serviço do Senhor. Então, o que é sexualidade? Assim, fechando, é praticar aquilo que o Senhor me capacitou para fazer, como homem ou como mulher, complementando um outro, né, homem ou mulher, para adorar o Senhor. Coisa bem simples, né? Não é tão difícil de entender isso.
E quando a gente fala, né, da sexualidade enquanto comportamento, Carlos, é uma coisa muito ampla quando nós estamos falando justamente desses papéis, né? Eu acho que hoje está acontecendo uma verdadeira inversão mesmo de papéis e de valores, né? Veja, até biblicamente falando, né, quando a gente pensa um pouquinho nessa questão, poxa, o homem antes ele era convidado, né, para ser o líder, ser o provedor, aquele que, poxa, ele trazia o alimento, o sustento para dentro de casa. E hoje eu tenho visto muitas mulheres, né, principalmente no meu consultório, mulheres que estão angustiadas, sobrecarregadas, estressadas. Por quê? Porque se o marido perdeu o emprego, se o marido está ganhando menos, meu Deus, o mundo está acabando lá em casa, porque ele se sente o meu concorrente, porque de repente eu tenho que trazer o sustento na minha casa, nossa, porque a minha casa vai se acabar. O que isso, o que essas mensagens, quando a gente fala de desenvolvimento de comportamento, de sexualidade, está trazendo para os nossos filhos? Eu me questiono a respeito disso, sabe? Eu já estou vendo muitas meninas saindo da faculdade extremamente sobrecarregadas, recém-casadas e sobrecarregadas. Por quê? Porque há uma verdadeira inversão de valores. E se o homem não está cumprindo o seu papel, a mulher também não está cumprindo, né? Amplamente masculinizada por diversas atitudes que não fazem parte, né, do seu papel enquanto mulher, a sua identidade. Então, quando a gente fala de comportamento, de sexualidade, queridos, é amplo, viu? Por isso que eu quis fazer essa diferenciação logo no começo. Não é só questão de gênero, quando nós estamos falando de gênero, homem e mulher na sua função biológica e orgânica, mas nós estamos falando aqui de comportamentos sociais, né? Comportamentos sociais que os nossos filhos estão atentos, e eles olham para você e falam assim, mas eu vou querer ser para ser que nem minha mãe, mas eu vou querer ser assim para ser que nem meu pai. Só para a gente pensar um pouquinho. Posso fazer interagir com o que a Mari falou? Olha só como que é interessante as vozes que acontecem hoje em dia. Mesmo nesse contexto, e eu estou concordando com a Mari, mesmo a masculinidade e a feminilidade, elas estão sendo distorcidas. Sabe para qual caminho? Para o individualismo. Então, eu sou masculino, eu sou homem, pensando em mim. Enquanto que a masculinidade, ela é coletiva. Vou imaginar, eu sou protetor. Eu sou protetor. Para eu ser protetor, eu preciso de alguém para proteger. Eu sou líder. Para ser líder, tem que ter alguém para liderar. Só que hoje, olha como as vozes, né? A gente falou os perigos. Olha só, você é o homem, você tem que olhar. Peraí, ser homem é você olhar para fora. Ser mulher também é olhar para fora. E aplicando o que você mencionou. Então, eu tenho uma função baseada na minha sexualidade. Eu sou homem, sou mulher, meu gênero. Mas, olha a voz, olha só, aquele ali vai aos pouquinhos. Homem é aquele que não chora. Homem é aquele que... Tudo isso voltado para o eu. E não exatamente... aplica, exato, sociedade, exatamente. Então, só que ela falou, eu fui lembrando, a gente também dá essas palestras sobre masculinidade e feminilidade nos congressos, e é bem claro isso. Tu não vê isso aqui, o homem não, o homem não é simplesmente, o homem é aquele que consegue matar, inclusive, o eu, para servir. O homem é o que serve, é o que ama sacrificialmente. Uhum. Estamos chegando quase ao fim da nossa live. E aí eu queria colocar uma pergunta aqui para cada um deles aqui, tá bom? Vamos ver se você ficou com essa dúvida também. Mari, você falou bastante sobre a conexão, né? A importância da conexão do pai, da mãe, da família com a criança, com o adolescente, né? Mas aí vamos dar uma lição de casa para esses pais que estão assistindo a gente ao vivo e quem vai assistir depois. Como você pode criar? Ela tem até um exemplo aqui do videogame. Mas vamos pensar que ela conhece tão bem os filhos de vocês, que acompanha o dia a dia. Como você pode criar essa conexão saudável e que vai influenciar, né? E vai competir aí com essas outras vozes que não vão deixar de influenciar. Mas como que você pode criar essa conexão e até a sua voz sobrepor sobre essas outras vozes que influenciam? Amém. Olha só, eu acredito que para criar essa conexão, que é também uma maneira de você ter autoridade, né? Porque a gente só pode ter autoridade sobre uma coisa que a gente conhece, né? A
gente não poderia vir aqui nessa tarde sem ter alguma autoridade para falar sobre isso. Eu trabalho com adolescentes há muitos anos da minha vida. E o Carlos também. Mas olha só, você quer criar conexão com seu filho? Fique com ele, faça coisa com ele, tá? Mães, vamos cabeleireiro com a filha de vocês. Vamos fazer um dia assim das Barbies, das unhas, maquiagem, cabelo, sabe? Porque a feminilidade, ela se aprende através da modelagem de comportamento. E nós vamos modelar o comportamento sem fazer isso? Ah, não, eu tô precisando desestressar e caminho no cabeleireiro sozinha. Você quis ser mãe, não quis? Então, é isso. Meninos, importantíssimos, pais, estarem junto com seus filhos. Que história é essa? Ai, vou jogar bola com ciclano, mas por que eu não posso ir? Não posso formar um time de futebol com os pais dos seus amigos? A gente tá afim de ir junto com vocês, e depois termina todo mundo junto, tomando um belo de um suco, um belo de um refrigerante, né? Aquela farrinha de meninos, né? O clube do Bolinha. Olha, vamos lá, seu filho é mais midiático? Então vamos lá, vamos para séries. Gente, respira fundo, né? Vá assistir o Flash. Marvel, tudo bem, eu amo Marvel, Star Wars, então eu sou vidrada. Para mim, não é nenhum sacrifício para mim. Amo estar assistindo isso com os meus sobrinhos. Mas quando eles vêm para São Paulo, né, porque eles são lá do Rio de Janeiro, eles já são adolescentes, nós maratonamos. Então, meus queridos, às vezes, vale a pena você chegar, você que é como eu, que participa de igreja, que tem tanta atividade. Às vezes, fala com o seu pastor, fala assim, pastor, hoje eu estou precisando ter uma maratona com os meus filhos em casa, então talvez eu não possa ir para a escola bíblica dominical amanhã cedo, porque eu vou maratonar com os meus filhos. Porque a família vem em primeiro lugar. Então, eu defendo demais, queridos, porque eu creio que é o cerne de todas as respostas que a gente precisa também entender para essa parte. Por isso nós estamos falando para você que é pai. Quer criar conexão? Faça coisa junto com o seu filho, participe das coisas, ainda que você não goste. E aí, se aparecerem situações perniciosas, situações que você não acredita, você vai ter autoridade para falar. Sabe por quê? Porque você participou, porque você esteve junto, porque você entendeu. Você fica aí metendo pau no seu filho porque ele assistir Stranger Things. Stranger Things é demoníaco, anime é demoníaco. Mas você nunca parou para assistir de verdade Stranger Things. Você nunca parou para realmente assistir ou ler esses animes, para você entender a periculosidade que realmente existe. Eu não discordo, não, tem sim, mas você precisa ter autoridade. Para ter autoridade, você tem que entender o que está acontecendo na cabeça do seu filho. De interagir, que eu gosto dessas, eu adoro. Não, bate o papo aqui, bate o papo. Eu, mais uma vez, vou muito na linha da Mari mesmo, de ter tempo e tempo de qualidade, a gente já até falou sobre isso. Sim. Mas eu também gosto de pôr um outro ponto, que é o ponto comum. A minha conectividade com o meu filho, às vezes ela tem um abismo, porque eu vou falar a minha idade aqui, tá? 48 e tal. Vocês ouviram a idade? É que eu repito. 48. E eu tenho uma filha de 16. Mas antes ela tinha 10, eu tinha... sei lá. Mas tem esse abismo, entendeu? E aí, existe, não tem jeito. Eu vou chegar para o meu filho, e outro, os nossos filhos, eles percebem quando a gente quer dar um de jovem. Aí fala, tiozão, daí também quebra. Mas, qual é o ponto comum? O ponto comum é Deus. Eu acho que isso é fundamental. Eu dei um exemplo, aconteceu... E aí já é troca, né? Porque não só você entra, a conexão, ela é uma via de mão dupla. Sim, então, eu vou entrar no mundo dele e vou trazer ele também. Sim. E a ideia de ter um referencial que pode o meu mundo e pode o mundo dele. Só que nós estamos convergindo para esse mundo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples. Tinha um menino que ele ficou com medo à noite, dormir. Quem nunca teve medo? Né? Apaga a luz. Se você tem irmão, você dá não, aquelas coisas, né? Mas o moleque estava com medo. E aí o pai, numa roda de amigos, tal, eu fiz meu filho, não, seja homem, você tem que dormir, não tem bicho, nada, tal. Pô, isso foi horrível. Então, conversando com ele, eu falei, você perdeu a chance. Você perdeu uma grande chance. Pega, sabe o que você faz? Você vai lá e deita com seu filho. Cara, eu vou deitar aqui com você. Você tá com medo? Eu vou ficar aqui com você. Mas nessa hora você fala assim, eu também tenho medo. Tem outros medos.
Só que eu olho para Deus e eu sei que Deus está cuidando. Então, é o mesmo Deus que cuida de mim, está cuidando de você. E aí, tudo bem, o filho vai entender. No outro dia, ele vai ter medo. Talvez fala assim, ó, e você tem Deus. Eu não preciso deitar mais aí com você. Você sabe que você tem Deus. Pronto, você está criando, você está formando o seu filho a lidar com os problemas, com os erros medo, por exemplo. A lidar com isso, mas você está conectado com ele, você está lidando com ele, você está ajudando o seu filho a crescer e ser uma pessoa não vulnerável, que a gente está batendo aqui, mas uma pessoa preparada para a vida. Então, estar junto, porque às vezes eu vou falar, acontece isso em casa, não vou assistir com você hoje. Eu não quero. E ele, então você não foi um pai. Não é isso, calma. Às vezes ele vai ter que ceder, e ele vai ter que aprender isso. Mas como que eu sou um pai presente? Nesse ponto comum, deixa eu te contar um negócio. Hoje eu tô com medo. Hoje eu pequei. Eu tenho que pedir perdão para você. Eu não sou perfeito, porque se você chega também nesse aspecto, faço o que eu faço aqui, às vezes não, o filho sabe que você é pecador, sabe que você pisa na bola, ele vê que às vezes você está tratando a esposa assim, ou a esposa tratando o marido assim. Então, essa conexão é fora, que transcende, né? Eu posso olhar para Deus, um Deus perdoador, eu posso olhar com os meus medos, as minhas angústias, e pôr meu filho assim, porque eu estou com medo de não pagar o boleto no final do mês. Eu acho que os pais têm isso, eu estou com medo. Mas meu filho não tem boleto para pagar, ele não está com esse medo, mas ele está com medo do quê? Poxa, se eu chegar lá com o cabelo, ele até sonha chegar com o cabelo penteado, aquela menina que eu estou começando a gostar, ela perceber. Entendeu? Mas eu tenho qual é a conexão? Vamos olhar para Deus. Eu acho que isso, a gente tem um mecanismo de criar uma casca no nosso, ele não ser... E até mesmo, como a gente estava falando da sexualidade, quando a gente vai falar na sexualidade, peraí, mas o que Deus fala? Não, você está falando lá, o cara agora bonitão está falando isso. Então, mas quando eu tenho, o que a Mari falou, eu tenho esse tempo, e olhando, já não é mais simplesmente, é algo que supera, né? Eu acho que isso seria uma forma de tentar chegar próximo aos filhos, saber que eles saberem que nós também temos sentimentos, medos, angústias, alegrias, desejos. Cara, eu gosto de pescar, você gosta de assistir, então vamos pescar hoje, você vai comigo. Pronto, entendeu? Eu não gosto de pescar, não. Você não sabe que tá perdendo. Olha, eles falaram e eles já responderam a pergunta que eu ia fazer. Eu ia fazer a seguinte pergunta: como lidar com essas outras vozes, né? Que vão vir para influenciar juntamente seu filho, mas eles acabaram de responder, né? Então, eu acredito que a conexão, que a gente acabou de ver que não é só uma via de mão dupla, é tripla, né? Então, você precisa ter sempre, ter sempre Deus, né? Como parte dessa conexão. Então, você já vai estar tendo uma voz muito mais forte que vai sobrepor essas outras influências. Nós estamos chegando ao final da nossa live. Eu gostei muito, né? Estou ansiosa pela próxima. Então, se vocês têm alguma sugestão de temas, vocês podem colocar aí ou nos enviar posteriormente, né? Nós vamos ter aí todo bimestre. E, se Deus permitir, quem sabe vira mensal, né? Quinzenal. Vamos sonhar. Vamos sonhar. Né? Okay? Vamos imaginar. Vamos imaginar. Imaginário. Tá bom? Então, eu queria agradecer ao pastor Carlos, né? O nosso capelão, está conosco há muitos anos, 20 anos já? Fazer 20 anos em janeiro. 20 anos, vai completar 20 anos conosco, né? E como ele falou aí, se você quiser se aprofundar nesse tema, então o Seminário Batista Logos tem um curso sobre o tema. Distúrbios da sexualidade. Distúrbios da sexualidade. Então, você que quer se aprofundar, né, sobre esse tema, para tratar com o seu filho. E agradecer também a nossa coordenadora, Marilene, que está aqui dia a dia com o seu filho e com sua filha, né, acompanhando e influenciando ele dessa forma positiva e com essa relação sempre envolvendo Deus, tá bom? Então, quero agradecer eles, quero agradecer também a Vanessa, auxiliar de coordenação, que estava com vocês no bate-papo, ela está aqui nos ajudando, né, dando suporte, também toda a equipe que nos ajudou, né, a realizar essa primeira live, e aos pais que estão aqui conosco ao vivo. Quem que está aí com a gente, Vanessa? Fala os nomes dos pais para a gente.
A avó da Júlia Mendonça. Júlia, isso, a Castelina tá com a a avó da Júlia gente. Reis, a Ana, os pais do Lucas, Paula, né? A Marjorie, a mãe da Marjorie. A Marjorie. E a Raquel, é a mãe da Marjorie. Isso, a Marcia Rara também. Sim, muito legal ter você aqui com a gente. Estava também o pai da Isabela A Zago. Isabela Zago. Linda essa aluna, gente. Ah, será essa linda, né? Nossa diretora também acompanhou a live. Ai, o diretor Wilma, obrigada por Muito acreditar, obrigada pela diretora. presença. Vai que ela prove para a gente ter aí. É verdade, mais gente, ela precisa constância. provar, viu? Qualquer coisa vocês enviem um e-mail para ela. Mensagem direto para ela. Tá bom? Aproveitem a reunião de pais, aí ela vai dando tchauzinho. A Márcia está perguntando agora se ela pode ter a gravação para ela ver depois. Sim, assim que encerrar aqui, nós já vamos salvar e vamos publicar, então, no caderno Escola de Pais. Então, vocês fiquem aí sempre com esse acesso ao caderno e tudo vai ficar postado ali, tá bom? Vocês vão poder rever à vontade os pais que não puderam estar aqui também. Então, para encerrar, eu vou pedir só para o pastor Carlos dar uma consideração final, a Mari também. Tem uma mãe que está querendo falar, se ela puder pôr o tema aqui, enquanto eles falam, eu já vou falar ali com você no bate-papo. Bom, vamos lá. Queridos, mais uma vez, muito obrigada, né? Eu endosso as palavras da nossa vice-diretora Damaris, né? E, queridos, acho que a mensagem principal aqui, né, que nós tentamos trabalhar, não sei se você percebeu, mas a questão do conceito e da conscientização a respeito da importância desse desenvolvimento, sabe? Dessa consciência a respeito da sexualidade, do papel que a família tem no meio de tudo isso, desses comportamentos, né? Então, a gente espera, de fato, que esse tema possa elucidar cada vez mais na sua mente a importância de você estar conectado, de você estar perto. E entenda, né, que, infelizmente, até por conta dessa pandemia, né, não que a gente queira sempre estar colocando tudo na conta dela, mas inegavelmente, hoje a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela fala que a saúde mental é uma preocupação iminente da OMS. É a quarta onda que nós chamamos de consequências diretas da Covid-19. E nessa onda, principalmente, um dos mais afetados foram os nossos adolescentes e as nossas crianças. E nós precisamos estar atentos a isso. Que vozes é que eles têm ouvido? Quem é que tem sido autoridade sobre a vida dele? A minha oração é que o pai e a mãe, sim, sejam as grandes autoridades, onde esses filhos podem modelar o seu comportamento, inclusive a sua sexualidade. Um beijo enorme para vocês. Deus abençoe. Pastor Carlos? Minhas palavras finais seriam 3 dicas ou 3 alicerces para vocês pensarem, que prevenir é melhor que remediar. Então, tente sempre educar, formar, é melhor do que, às vezes, a gente tem que remediar. Segundo, sempre crie um ambiente para diálogo, um ambiente, como a Mari está falando, de comunicação, e para isso você pode estabelecer um compromisso nesse ambiente de falar a verdade, o seu adolescente poder falar a verdade com você, independentemente do que seja. Mesmo que seja algo constrangedor, pecaminoso, ele ter esse acesso, essa liberdade. E, por último, então, se o primeiro é prevenir, o segundo é criar um ambiente, o terceiro é proteger. Proteção. Identifique as vozes que estão surgindo e proteja seus adolescentes. Obviamente, nós estamos falando, né, estamos seguindo um viés, nós somos cristãos, estamos seguindo a Bíblia como nosso referencial, e partimos, então, dessa voz. Existem outras? Existem. Mas, se eu sou cristão, eu parto disso. Tem outras vozes? Cada um vai decidir pela voz que deve seguir. Então, muito obrigado e até a próxima. Tem uma mãe que quer falar, vou pedir para encerrar a gravação, a gente agradece a participação de todos, e aí, após o encerramento da gravação aqui, a Vanessa vai nos dar um toque, e aí a mãe quer dar uma palavra sobre o tema, seria isso? É a Marjorie, certo? É a mãe da Marjorie, a Raquel. Raquel, pode ligar o seu microfone? Ah, ela saiu. Bom, então a gente agradece a participação de vocês. Muito obrigada. Deus abençoe e até a nossa próxima live. Até. Tchau, tchau.